Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a aula de número 32 de Ciência do Solo, do curso técnico em agropecuária subsequente do Instituto Federal de Brasília, campus Planaltina. Nessa aula de número 32, nós vamos dar continuidade à gessagem. Na aula anterior, nós vimos que a gessagem, o principal objetivo da gessagem é o quê? Neutralizar o alumínio tóxico das camadas subsuperficiais, as camadas mais profundas, aumentar a concentração de cálcio, magnésio e potássio das camadas mais profundas. Com isso, a planta vai ocupar o maior volume de sistema radicular, vai absorver água e nutrientes e vai resistir aos excessos hídricos. O gesso agrícola é o sulfato de cálcio desidratado. Ao se aplicar gesso, você fornece cálcio e fornece também um macronutriente denominado enxofre, né? Então, essa é a principal função do gesso. Então, vamos dar continuidade ao estudo do gesso. Então, o gesso agrícola é basicamente o sulfato de cálcio desidratado, CaSO4, 2H2O, obtido como subproduto industrial. É um sal pouco solúvel em água, 2,5 gramas por litro. Então, o gesso é pouco solúvel em água. A composição química média do gesso agrícola é enxofre, 17,7%, óxido de cálcio, 30,9%, flúor, 0,2%, P2O5, 0,7%, né? Então, a concentração de fósforo baixa, H2O, 16%, né? Então, mais uma vez, vamos mostrar aqui o processo de atuação de gesso no solo para a gente entender o comportamento do gesso. Então, o gesso agrícola é o sulfato de cálcio desidratado, que para reagir precisa de água. Esse sulfato de cálcio, na presença de água, ele vai se dissociar em Ca2+, SO4 2-. Vamos ter a formação de CaSO4 sem cargas e a formação de água. Esse CaSO4 sem cargas, ele se movimenta no perfil do solo com muita facilidade. Por quê? Porque ele não é atraído pelas cargas negativas nem pelas cargas positivas, né? Então, ele vai se movimentar no perfil do solo. Quando chega em camadas mais profundas, o que acontece? Ele se dissocia em contato com a água, ele vai se dissociar, vai se solubilizar na água, formando Ca2+, e SO4 2-. O Ca2+, ele, por um processo de troca catiônica, ele vai entrar no lugar do alumínio que está dissolvido na superfície dos colóides, por um processo de troca catiônica. O alumínio vai para a solução. Indo para a solução, esse alumínio, esse alumínio reage com o sulfato, neutralizando o alumínio tóxico. E assim, o gesso agrícola ele realiza a sua principal função, neutralizar o alumínio tóxico das camadas subsuperficiais. Quais outros benefícios da gessagem? Esse sulfato aqui, ele pode reagir com cálcio, magnésio e potássio das camadas superficiais, formando pares iônicos, CaSO4, MgSO4 e K2SO4. Esses pares iônicos se movimentam no perfil do solo, chegando nas camadas profundas, nas camadas subsuperficiais. Chegando nessas camadas subsuperficiais, sulfato de cálcio, magnésio e potássio se dissociam. O cálcio, magnésio e potássio entra no lugar aqui do alumínio, o alumínio vai para a solução, reage com o sulfato, neutralizando o alumínio tóxico. Com isso, nós vamos ter um aumento da concentração de cálcio, magnésio e potássio nas camadas subsuperficiais, aumentando a concentração desses elementos nessas camadas, propiciando um ambiente químico mais adequado para o crescimento e desenvolvimento das raízes nessas camadas mais profundas, né? Lembrando que o gesso, para ser aplicado, tem que ser aplicado em um solo já corrigido, né? Um solo onde se aplicou calcário. Então, os efeitos da gessagem podem ser observados no mesmo ano agrícola de aplicação. Então, é importante que você aplique o gesso agrícola quando o solo estiver úmido, né? Então, as mesmas características de aplicação do calcário devem ser aplicado com o gesso agrícola, né? Então, o gesso agrícola tem que ser aplicado no solo úmido. Então, ele tem que ser aplicado no final da estação chuvosa, né? Períodos de março, abril, ou no início da estação chuvosa, você já tem que ter o gesso no solo. E o gesso reage no solo já dando resultado no primeiro ano. Então, quando o gesso é aplicado nas doses recomendadas para cada tipo de solo, não se tem observado movimentação de potássio e magnésio no perfil do solo em quantidades que possam trazer problemas de perda desses nutrientes. Então, olha só, o gesso agrícola, de certa maneira, ele favorece a lixiviação, ele favorece a movimentação de cálcio, magnésio e potássio no perfil do solo.
No entanto, se fizer uma amostragem adequada de solo e recomendar a quantidade adequada de gesso, essa movimentação de cálcio, magnésio e potássio ela não é suficiente para provocar problemas, né? Então, diferentes fatores condicionam a maior ou menor movimentação dos cátions pelo perfil do solo que recebeu gesso. Dentre os fatores, destaca-se a quantidade de gesso aplicado, a CTC do solo, capacidade de troca catiônica do solo, a condutividade elétrica da solução do solo, a textura do solo, o volume de água que o solo recebe, né? Agora é o seguinte, em que situação a aplicação de gesso seria mais problemática? Em um solo de textura argilosa ou de textura arenosa? Olha só. Então, você precisa recomendar gesso. Você tem um solo arenoso, um solo argiloso. Qual que você tem que tomar mais cuidado? Para não errar a quantidade de gesso a ser aplicada, para não aplicar excesso de gesso ou aplicar gesso quando não precisa. Então, deve-se tomar muito cuidado no solo de textura arenosa. Por quê? Porque o gesso agrícola, como nós falamos, ele propicia a lixiviação. Solo arenoso, naturalmente, a lixiviação já acontece. Se você aplica gesso em excesso em um solo arenoso, a lixiviação vai ser muito mais intensa do que aquela que ocorre normalmente. Por isso, deve-se tomar muito cuidado com a aplicação do gesso em solos de textura arenosa, né? Portanto, solos de textura arenosa, com baixa CTC e pequena capacidade de absorver sulfato, a movimentação de bases seria potencialmente, né? Essa movimentação de bases, elas seriam potencialmente mais problemáticas, né? A aplicação aqui do gesso, ela seria mais problemática. Então, a aplicação do gesso agrícola ela seria mais problemática, ela é mais problemática em solos de textura arenosa. Portanto, no solo de textura arenosa, deve-se ter cuidado com a quantidade de gesso a ser aplicada para evitar o risco de uma movimentação intensa abaixo das camadas exploradas pelo sistema radicular da planta, né? Então, se aplicar o excesso de gesso, o cálcio, potássio e magnésio pode ir além onde as raízes alcançam, né? Para além de onde as raízes alcançam. A aplicação de gesso agrícola normalmente não provoca alterações importantes no pH do solo. No entanto, pode proporcionar importante redução no teor de alumínio trocável em sua saturação, né? Então, o gesso agrícola ele neutraliza o alumínio tóxico das camadas subsuperficiais. É a principal função do gesso agrícola. Gesso agrícola não altera o pH, portanto, gesso agrícola não substitui calcário. Gesso agrícola não é a mesma coisa que calcário. Então, isso tem que tomar muito cuidado. Recomendação de gessagem. Assim como existem metodologias para recomendação de calagem, existem metodologias para recomendação de gessagem. Existem várias metodologias que podem ser utilizadas. Nós vamos utilizar aqui nessa aula uma metodologia utilizada pela Embrapa Cerrados, né? Há uma metodologia utilizada recomendada pela Embrapa Cerrados, né? Então, para se verificar a necessidade de aplicação de gesso, é necessário fazer uma amostragem do solo e encaminhar as amostras para análise química, solicitando também a análise do teor de argila. Então, um aspecto extremamente importante. A gessagem é utilizada para neutralizar o alumínio tóxico das camadas subsuperficiais, das camadas profundas. Portanto, eu tenho que saber quais as condições químicas das camadas profundas. Portanto, eu tenho que tirar a amostragem de solo das camadas profundas. Então, no profissional das ciências agrárias, quando ele vai recomendar calagem, ele faz a amostragem de solo, os primeiros 20 centímetros de solo, para culturas anuais, para culturas hortaliças, para pastagem. Para recomendar gesso, além dessa amostragem, ele tem que fazer uma amostragem mais profunda, né? Uma amostragem mais profunda. Então, deve-se fazer uma amostragem de solo nas profundidades de 20 a 40 centímetros, né? Se quiser uma amostragem mais detalhada, 40 a 60 centímetros para culturas anuais. Para culturas perenes, amostrar também a camada de 60 a 80 centímetros. Obviamente, isso vai depender das condições que o profissional das ciências agrárias tem, porque quanto mais amostra de solo ele tirar, mais caro vai ser, né? Mais trabalho ele vai ter para tirar essas amostras de solos. Então, preferencialmente, se for culturas anuais de 0 a 20, né, para a amostragem normal, de 20 a 40. Para culturas perenes, né, mais ou menos 50, de 0 a 20 e 60 centímetros de profundidade, 50 centímetros de profundidade. Caso haja dificuldade na amostragem indicada, pode-se amostrar apenas a camada de 20 a 40, né, de 20 a 30,
ou de 30 a 50 centímetros, né? Nós vamos utilizar, como falamos, nós vamos utilizar a recomendação de gessagem, que está no livro Embrapa Cerrados. Esse livro é de 2004 e tem como autores principais Djalma Martinhão de Souza e Edson Lobato, né? E você tem que levar, de posse do resultado da análise do solo proveniente do laboratório, faz a seguinte análise. Então, nós temos que verificar se a saturação por alumínio é maior que 20%. Se a saturação por alumínio for maior que 20%, existe probabilidade de resposta do gesso e este deve ser aplicado ao solo. Teor de cálcio menor que 0,5 centimol por decímetro cúbico. Existe probabilidade de resposta do gesso e este deve ser aplicado ao solo, tá? Então, é esse critério que... Quando é que se utiliza gesso agrícola? Quando a saturação por alumínio for maior que 20% ou teor de cálcio menor que 0,5 centimol por decímetro cúbico. Quantidade de gesso a ser aplicado. Para se calcular a quantidade de gesso a ser aplicada, existe atualmente inúmeras fórmulas baseadas nas características químicas e físicas do solo. Usaremos nesta aula a recomendação de gessagem da Embrapa Cerrados 2004. Para esta recomendação é necessário conhecer o teor de argila do solo, né? Então, como nós falamos, toda a amostragem de solo que for enviada para o laboratório, é muito importante que, além da análise química, você peça análise textural e além do teor de matéria orgânica do solo, né? Então, a quantidade de gesso a ser aplicado, existe a necessidade de gesso, então temos que observar esse aspecto aqui, né? Quantidade de gesso a ser aplicado. Então, você observou lá, saturação por alumínio maior que 20%, ou o teor de cálcio menor que 0,5 centimol por decímetro cúbico, então existe a probabilidade de resposta do gesso e este deve ser aplicado, né? Então, se houver necessidade de gesso, qual é a quantidade de gesso a ser aplicada? Então, conhecendo-se o teor de argila do solo, o cálculo da quantidade de gesso pode ser feito utilizando as seguintes fórmulas abaixo, né? Se for para culturas anuais, a dose de gesso em quilos por hectare, então o solo precisa ser aplicado gesso para aquela cultura, para aquele solo. Qual a quantidade de gesso que tem que ser aplicado para culturas anuais? 50 vezes a quantidade de argila presente no solo. E se for culturas perenes? Para culturas perenes, 75 vezes a quantidade de argila presente no solo. Ok? Então, é esse critério que nós utilizamos. Se houver necessidade de gesso, são essas duas fórmulas que nós podemos utilizar para culturas anuais e para culturas perenes. Verifiquem que são fórmulas bastante simples, né? São fórmulas bastante simples. Então, vamos supor que nós temos aqui a cultura do feijão. Teor de argila, 50,55%, saturação por alumínio, 82,09%, cálcio, 0,12 centimol por decímetro cúbico, né? Então, olha só, cultura do feijão. Primeira coisa que nós temos que observar é o seguinte. Deve-se aplicar gesso? A pergunta, esse solo precisa ser aplicado gesso nesse solo? Então, o que nós temos que observar? Saturação por alumínio. Qual a saturação por alumínio desse solo? 82,09. 82,09 é maior que 20%, né? É maior que 20%. Portanto, deve ser aplicado gesso. Recomenda-se aplicar gesso. Só por esse critério nós já aplicaríamos gesso. Mas podemos ver também pelo teor de cálcio. Teor de cálcio aqui, ó, 0,12. Teor de cálcio, 0,12. 0,12 é menor que 0,50. Se 0,12 é menor que 0,50, recomenda-se também aplicar gesso pelo teor de cálcio no solo. Qual a quantidade de gesso que nós vamos aplicar? Como o feijão é cultura anual, a quantidade de gesso a ser aplicado é 50 vezes o teor de argila no solo. Qual o teor de argila no solo? 50,55. Então, vai ser 50 vezes 50,55, nós vamos encontrar a dose de gesso em quilos por hectare. 50 vezes 50,55 vai dar quanto? 2.527,5 quilos de gesso por hectare. Então, esse solo precisou aplicar gesso. Esse gesso é aplicado a lanço, assim como o calcário, uniformemente na superfície do solo, incorporado com arado de disco, arado de arveca, nos primeiros 20 centímetros de solo. Observe que esse ponto aqui é utilizado para separar a milhar. Então, aqui é 2.527,5. A vírgula separa a decimal. Muito bem. Vamos ver um outro exemplo.
Esse exemplo 2 aqui é a cultura do café. A cultura do café é uma cultura anual, desculpa, uma cultura perene, né? Teor de argila desse solo, 73,68%. Saturação por alumínio, 61,70%. Teor de cálcio, 0,11 centimol por decímetro cúbico. Há necessidade de aplicar gesso? Então, olha só, vamos ver lá. Saturação por alumínio, 61,70%. 61,70% é maior que 20%. Então, nesse caso, recomenda-se aplicar gesso. Por que recomenda-se aplicar gesso? Porque a saturação por alumínio é maior que 20%. Ok? Só por esse critério nós já aplicaríamos o gesso. Agora vamos ver pelo critério do cálcio. Cálcio, teor de cálcio aqui, 0,11 centimol por decímetro cúbico. 0,11 é menor que 0,50. Se é menor que 0,50, recomenda-se aplicar gesso. É uma cultura perene. Qual a fórmula que nós usamos para a cultura perene? A dose de gesso é 75 vezes o teor de argila no solo. Qual o teor de argila? 73,68. Então, dose de gesso vai ser 75 vezes 73,68. Então, a dose de gesso vai ser quanto? 75 vezes 73,68 vai dar 5.526 quilos de gesso por hectare. Essa é a quantidade de gesso que nós vamos aplicar naquele solo. Entendido? Então, primeiro você observa se há a saturação por alumínio maior que 20 ou o teor de cálcio menor que 0,5. Se houver, aí você, se esses fatores, se isso acontecer, né? Saturação por alumínio maior que 20, teor de cálcio menor que 0,5, recomenda-se aplicar gesso. Cultura perene, 75 vezes o teor de argila. 75, nesse caso, vezes 73,68. Muito bem. O gesso agrícola deve ser aplicado a lanço depois da calagem ou imediatamente antes, se essa for necessária, né? Então, sempre que aplicar o gesso agrícola, o solo tem que estar corrigido. Ou aplica... se o solo não tiver aplicado o gesso, ele tem o calcário, se o solo ele não foi aplicado calcário, ele tem que ser aplicado imediatamente se o solo precisar, né? Caso haja dificuldade em incorporar o gesso ao solo, pode-se deixá-lo na superfície. Então, essa é uma recomendação da Embrapa Cerrados. Se você aplica o gesso e não tem condições de incorporar, pode deixá-lo na superfície. As doses de gesso recomendadas pelo critério acima apresentam efeito residual de no mínimo 5 anos. Então, as doses de gessos, utilizando a metodologia da Embrapa, ele reage no solo, ele é pouco solúvel, ele continua reagindo no solo por 5 anos, né? Então, essa é a recomendação de gessagem que nós fazemos. Com isso, nós terminamos essa aula de gessagem. Muito obrigado pela participação de vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite.